E aí, pessoal, belezinha? Bora resolver juntos o segundo dia da Unesp, beleza? A segunda prova aqui e a gente começa na questão 83, que é a primeira questão de matemática aqui da prova. Então, se você não assistiu a resolução do primeiro dia e queira ver, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir, beleza? E como eu fiz naquele vídeo, eu não vou ler os enunciados por completo, eu vou só pegar as informações importantes, porque eu imagino que você já tenha lido os enunciados, para a gente ganhar mais tempo na resolução, tá? Então, na primeira questão, ele está te dando aqui um triângulo retângulo no mapa, um triângulo 3, 4, 5, inclusive, e está te dando uma escala. Então, ele diz que 1,6 centímetros desse mapa equivalem a 200 metros, tudo bem? E ele quer que a gente calcule essa distância daqui. Então, se é um triângulo 3, 4, 5, obviamente, isso daqui vai valer 5 centímetros. Então, tudo que a gente tem que fazer nesse exercício é, usando essa escala, transformar esses centímetros para metros de acordo com essa informação que ele está dando. Então, se a gente sabe que 200 metros equivalem a 1,6 centímetros, e a gente quer saber quantos metros são equivalentes a 5 centímetros. Então, a gente vai fazer essa conta, uma conta relativamente simples. Isso aqui vai ser 5 vezes 200 dividido por 1,6. 1,6 é 16 dividido por 10. E aí, esse 16, se eu posso simplificar com 200. 200 aí vai ser divisível por 8, certo? E aí sobra 25. Aqui vai sobrar 2. Então, a gente vai ter 5 vezes 25 vezes 10 dividido por 2. Simplifica aqui também. Vai dar 5. Então, vai dar 25 vezes 25. A gente conclui que o resultado é 625 metros, que seria a alternativa B. Beleza? Questãozinha tranquila aí de escala. Vamos ver a próxima questão. Aqui a gente tem uma tabela com informações de testes que foram feitos com crianças e os acertos delas nos 3 testes. Um teste com palavras, com figuras e com números. E aqui a gente tem que ver com as alternativas qual que é a verdadeira, tá? Então, se a gente começar pela alternativa A, ele diz que 73% do total de acertos, do total geral, ou seja, desses 250, 73% disso corresponde aos acertos de palavras e de figuras. Como é que eu faria isso daqui para confirmar? Primeiro, se esses 250, o ideal é a gente transformar isso para algum múltiplo de 10 para facilitar a comparação. Então, se eu multiplicar esses 250 por 4, eu vou chegar em 1000, tudo bem? E aí, para manter a escala para todo mundo, eu vou multiplicar esse cara por 4, tá? Então, 80 vezes 4 dá 320. 4 vezes 4 dá 16. Então, isso aqui vai dar 336. E, como a gente só está querendo saber das palavras e das figuras, que seriam a primeira e a segunda coluna, vou ignorar essa, beleza? Então, aqui, esse 90 vezes 4 dá 360. Quando eu somo 336 com 360, isso aqui vai dar 696. Então, a porcentagem aqui seria 696 dividido por 1000, o que daria 69% e não 73%. Então, com essa conta, a gente descarta a alternativa A, beleza? Alternativa B, a mediana dos totais de acerto de palavras, figuras e números por criança é 24. Então, quando ele fala aqui a mediana, deixa eu apagar isso daqui, ele está falando a mediana desses valores daqui, tá? Então, sempre para a gente calcular uma mediana, a gente tem que visualizar esses dados ordenados, né? Em ordem crescente ou decrescente. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou primeiro circulando os menores valores, tá? E a gente vai ver, quando chegar lá para o quinto ou sexto valor, a gente vai ter a mediana. Por que com esses quinto e sexto valores? Porque a gente tem 10 crianças. Então, a mediana vai estar entre o resultado da quinta criança e da sexta, tá? Na ordem crescente. Então, o primeiro menor resultado é o 20. O segundo seria o 23, que aparece duas vezes. Então, a gente já tem 3 valores aqui. E depois o 24, que aparece duas vezes também. Então, aqui já foram 5 valores. Então, a mediana ela vai ser o 24. E o próximo valor do 24 é o 26. Tá? Então, o quinto valor e o sexto valor, para a gente calcular a mediana, tem que fazer a média entre eles. Então, 24 mais 26 dividido por 2. Essa mediana vai dar 25. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Coloquei os dados de forma ordenada, peguei o quinto e o sexto dado e fiz a média, tá? Então, se a mediana deu 25, aqui ele está falando que é 24, então a alternativa é falsa.
Alternativa C. As crianças que acertaram mais figuras do que palavras também acertaram menos números do que palavras. Então, da forma como ele está dizendo, quer dizer que todas as crianças que se enquadram nesse caso, ou seja, que acertaram mais figuras do que palavras, têm que acertar menos números do que palavras. Então, vamos tentar enxergar isso na tabela. As crianças que acertaram mais figuras do que palavras. Essa criança, essa e essa, tá? Agora, ele está falando que todas elas acertaram menos números do que palavras. Vamos pegar um caso que contradiz isso. Então, se a gente olhar esse caso daqui, ó, essa criança acertou 8 números e 7 palavras. E isso já contradiz o que ele está falando na alternativa. Então, se a gente achou um contra-exemplo, eu posso considerar que essa alternativa é falsa. Próxima alternativa. As medianas do total de acerto de figuras e do total de acertos de números do grupo coincide com o total de acertos de figuras e de números da criança 5. Então, já é um pouco confuso o texto, né? Mas vamos com calma. Então, a mediana do total de acertos de figuras. Vamos calcular essa mediana primeiro. Deixa eu só apagar aqui. Então, essa primeira mediana, vamos limpar esse quadro, ela vai ser... Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez naquela outra alternativa. A mediana de figuras, eu vou começar... Aqui eu vou começar do maior, tá? Porque é mais fácil. Então, eu tenho um 10 aqui, outro 10 e outro aqui. Então, já foram 4 valores. O próximo valor é o 9, tá? Então, o 9 seria o sexto valor de cima para baixo, né? E aí, o próximo valor também é 9. Significa que a mediana aqui das figuras é 9. Então, essa mediana aqui é 9. E a mediana do total de acertos de números. Então, vamos ver aqui no quadro qual que seria essa mediana. Dos números, vamos começar de baixo. Então, o menor número aqui vai ser o 5 e o 6, né? Depois do 5 e o 6, a gente tem 7 e 7. Então, já foram 4 valores. O próximo valor vai ser 8, quinto valor, né? E o sexto também é 8. Tá? Então, a mediana vai ser 8 aqui, no caso dos números. Então, aqui eu vou colocar que a mediana é 8. Então, 9 e 8 são as duas medianas. E ele está dizendo que isso coincide com os acertos de figuras e dos números da criança 5. Então, vamos olhar. Se a gente olhar os acertos da criança 5, a figura é 9 e os números são 8. Então, realmente, o que ele está dizendo faz sentido, é verdadeiro. Por isso que a resposta dessa questão é a alternativa D. Tudo bem? Uma questão aí de interpretação envolvendo conceitos de mediana, basicamente. Próxima questão, 85, uma questão exponencial. Dá umas continhas meio chatas, né? Mas ele está te dando alguns atalhos aqui para você conseguir resolver. Então, ó, ele quer que a gente calcule qual que vai ser o preço das baterias em 2025. Em 2025, se você pegar a lógica aqui do gráfico, de quando o x varia 1, o ano aqui varia de 5 em 5, né? Então, 2025 seria exatamente quando o x for 8. Então, a gente vai calcular aqui essa função para x valendo 8. Então, seria o y, que inicialmente ele é 15.649, então 15.649, e elevado menos 0,687 vezes 8. Esse que a gente tem que calcular. Tá, então vamos lá. Isso aqui, 15.649. Essa exponencial, o resultado dessa conta, vai dar exatamente 5,496. Não vou detalhar essa conta para a gente não perder muito tempo, mas você pode conferir aí no papel. E aí, ele está te dando essas duas informações. O que eu quero que você perceba é que se você somar esse expoente com esse expoente, o resultado vai ser exatamente esse número, tá? Então, isso é uma boa dica, porque a gente pode reescrever esse y dessa forma. 15.649, embaixo vai ficar esse número aqui, só que agora com expoente positivo, certo? Só que ao invés de eu escrever dessa forma, eu vou escrever isso aqui como e elevado 5,053, que multiplica e elevado 0,443. Por que eu fiz duas exponenciais se multiplicando? Porque quando eu tenho multiplicações com a mesma base, a gente vai somar os expoentes
e obviamente isso vai acabar resultando nesse número, tá? Então eu já separei aqui para a gente ganhar tempo. E aí, se a gente substitui os valores que ele está dando no enunciado, esse primeiro número aqui, o resultado é 156,49, que multiplica o outro número que é 1,56. Então, quando a gente continua essa conta aqui, essa divisão, você vê, é o mesmo número, só que aqui tem duas casas, né? Depois da vírgula. Então, essa divisão vai resultar exatamente em 100. E aí a gente divide isso por 1,56. E se você fizer essas contas com calma, você vai ver que isso vai dar aproximadamente 64,10. Então, por isso, a resposta dessa questão é a alternativa B, tá? Ainda que seja uma questão de contas chatas, né? Ele deu uma boa ajudada com essas informações aqui, senão ia levar muito tempo para você resolver a questão. Show de bola, vamos para a próxima questão, questão 86. Então, ele é uma questão que envolve basicamente geometria analítica, aí, tá? Então, ele está falando aqui, ó, a soma de dois números x e y é maior ou igual a 10. Então, x mais y é maior ou igual a 10. Além disso, a diferença entre eles, em qualquer ordem, é menor do que 4. Se ele fala em qualquer ordem, quer dizer que tanto faz x menos y ser menor que 4, ou y menos x ser menor que 4. Então, basicamente, é a diferença em módulo aí que ele está se referindo. Tudo bem? Então, a gente tem aqui 3 equações, ou melhor, inequações, né? Para a gente enxergar no gráfico como é que seria isso. A primeira inequação que a gente vai analisar é essa daqui. Então, se a gente pegar ela e escrever aqui embaixo, quero que você repare que, isolando o y, isso aqui vai ser y maior ou igual menos x mais 10. Então, se você ignorar esse sinal, isso aqui é uma reta que é decrescente, porque esse coeficiente angular é negativo, e ela cruza o eixo y quando o y for 10, certo? Então, a gente pode, olhando nas alternativas, pegar uma reta que tem essa característica. Por exemplo, aqui ia satisfazer, essa alternativa B está fora, porque nenhum ponto cruza aqui o 10. Aqui seria possível, aqui seria possível. Tudo bem? E essa alternativa aí está fora. Então, a gente só tem aí 3 alternativas possíveis para responder. Além disso, como ele está falando que é maior ou igual, então ele está dizendo que é a região acima dessa reta. Acima dessa reta decrescente. Então, seria algo por aqui, tá? Então, poderia ser essa alternativa, porque essa região está acima da reta. Poderia ser essa alternativa, porque essa região que está destacada também está acima da reta. Mas essa região aqui está abaixo da reta. Então, ela não está satisfazendo já essa primeira equação. Posso descartar essa outra alternativa, então. Então, a gente só fica, por enquanto, entre a A e a C. E para a gente descartar alguma delas, a gente vai ter que analisar essas outras alternativas. Essas outras inequações, no caso, né? Então, nessa primeira inequação aqui, eu vou isolar o y. A gente isola o y, eu vou ter que o y ele tem que ser maior do que x menos 4. Tá? Isolando o y na outra, o y tem que ser menor que x mais 4. Então, as duas retas aqui, desconsiderando o sinal de desigualdade, uma passa no menos 4, outra passa no 4, e são retas crescentes. Além disso, uma delas exige que a região esteja acima da reta, por isso tem esse maior, e a outra exige que esteja abaixo da reta. Então, essas retas são paralelas, porque tem o mesmo coeficiente angular, e significa que a região ela vai ser entre duas retas que são paralelas. Então, só pode ser a alternativa A, que essa região está exatamente entre essas duas retas, que no caso são essas daqui. Tudo bem? Então, a gente descarta a alternativa C, fica com a alternativa A como resposta. Maravilha? Próxima questão, então, questão 87. Essa questão aqui, ele está te dando esta equação, que descreve o período de oscilação de acordo com o comprimento, é uma questão bem simples também, e ele te dá esse gráfico para você descobrir o valor dessa constante K. No caso, a gente pode olhar esse ponto daqui. Veja que quando o x é 4, a oscilação também é 4, o y vai ser 4. Então, a gente substitui isso, ó, 4 é igual a K, que multiplica a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a gente descobre que o nosso K
ele vale 2. Tudo bem? Se o k vale 2, eu tenho aqui essa função já completa. E eu quero saber qual é a oscilação quando o x vale 28. Então, é isso que a gente vai fazer. O y vai ser 2 vezes, que é o k, raiz de 28. O 28, ele é 4 vezes 7. Então, esse 4 sai da raiz como sendo 2. Então, o resultado vai ser 4 raiz de 7. E como essa oscilação já está sendo dada em segundos, a resposta é a alternativa C. Tá bem? Então, 4 raiz de 7 segundos. Também é uma questão bastante simples aí para você resolver. Próxima questão. Nessa questão a gente tem uma tabela e ele fala que o Renato, que ele já sabe que está em excesso de peso, então a gente só tem que considerar essa coluna aqui da tabela. Ele quer saber a probabilidade da aferição da sua pressão ter sido elevada, ou seja, se está nessa faixa dos 10%. Como a gente já sabe que está nessa coluna, nosso total, a porcentagem total, seria a soma dessas duas porcentagens, né? No caso, 25%. Esse seria o nosso total. E eu quero saber a probabilidade desses 10% estarem dentro desses 25%. Então, basicamente, essa probabilidade é você dividir 10% por 25%, tudo bem? E para facilitar essa conta, o que eu faria? Eu multiplico por 4 em cima e embaixo, que aí eu vou ter 40 sobre 100, né? Isso aqui já é a porcentagem, 40%, então seria a alternativa D de dado. Beleza? Questãozinha que envolve o conceito de probabilidade condicional, mas é também bastante tranquilo. A outra questão, 89, de geometria espacial. Então, a gente tem um quadrado aqui que ele está ausente, que ele já está falando que a área é 3 metros quadrados. Além disso, ele te dá as medidas desse retângulo completo da base, tá? Então, aqui é 3 e isso daqui é 4, beleza? E, se você reparar aqui, ó, esse segmento VH seria já a altura da pirâmide. Por quê? Porque aqui ele está fazendo um ângulo de 90 graus com a base. Então, esse segmento pode ser representado como a própria altura, tá? E para a gente achar essa altura, se esse quadrado aqui tem área 3 e ele é um quadrado, então a gente sabe que o lado do quadrado ao quadrado é a sua área, né? Então, o lado aqui seria a raiz de 3. Isso significa que esse segmento GH vale raiz de 3, certo? E se eu quero descobrir a altura da pirâmide, eu posso usar uma trigonometria básica aí, que eu, olhando nesse triângulo VGH. Então, eu falo que a tangente de 60 graus, que é esse ângulo aqui, vai enxergar esse segmento VH e o cateto adjacente é esse raiz de 3 aqui. E a gente sabe que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Significa que esse VH vale 3, tá? No caso, 3 metros. Então, se vale 3, a gente já tem a altura da pirâmide. E tudo que eu preciso saber agora é a área da base. Então, a área da base, ela vai ser a área do retângulo BCDE, certo? Menos o quadrado. Aí eu vou ter a área da base real aqui. Então, a área do retângulo é 3 vezes 4. E aí eu tiro a área do quadrado, que é 3. Então, 3 vezes 4 é 12, menos 3, isso vai dar 9 metros quadrados. Então, o volume da pirâmide vai ser a área da base, vezes a altura, que é o segmento VH, dividido por 3. Então, isso aqui vai ser 9. O VH é 3, dividido isso por 3. Então, o volume foi 9 metros cúbicos. E ele está falando que, obviamente, 1 metro cúbico são 1.000 litros e cada litro custa R$5. Então, se eu tenho aqui um volume de 9.000 litros, eu faço essa multiplicação, então 9.000 vezes R$5, isso vai dar R$45.000, que seria a alternativa E. Tá? Então, esse é o custo para fazer essa escultura. E aí a gente chega no último exercício da prova, um exercício de números binários, um exercício bem interessante, que não é muito frequente. É difícil você ver um exercício que cobre este assunto específico, mas vale a pena você saber e se acostumar
a pelo menos transformar números binários para números decimais e vice-versa, tá? É interessante você fazer esse treino. Beleza, então aqui ele só está te explicando o que é essa notação binária. Essa aqui é a notação decimal tradicional, que a gente está acostumado, e o que seria a notação binária, né? Como é que a gente trabalha ela, basicamente envolve as potências de 2, tudo bem? Beleza, e ele quer que você transforme o número 2021, que obviamente está na representação decimal, na representação binária. Então eu vou te mostrar 2 jeitos que você poderia fazer para fazer essa transformação, tá? O jeito mais simples, não mais simples de mais fácil, mas de mais direto, né? O que você tem que fazer? Eu tenho que ver quais as potências de 2 que cabem dentro deste número. Esse é o primeiro pensamento. Então você começa pela maior potência de 2 que você acredita que caiba aí, né? No caso, vai ser a potência de 2 elevado a décima. Eu até deixei uma tabelinha pronta aqui para facilitar. Então, o 2 elevado a décima, ele é 1024. Obviamente, o 1024 cabe no 2021, só que ele cabe uma vez só, não cabe 2 vezes. Porque 2 vezes seria 2 elevado a 11, que é 2048. Então, já ultrapassa, tá? Mas eu vou deixar esse número aqui, porque a gente vai usar ele na segunda resolução. Bom, então, o 2 elevado a 10, ele cabe. Então, eu coloco 1 aqui, porque ele vai entrar nessa representação binária. Então, o que eu vou fazendo? Esse 1024, eu quero chegar no 2021, certo? Já coloquei o 1024. Então, nessa subtração aí, vai sobrar uns 1000 e pouco. Então, esses 1000 e pouco, eu vou vendo se as outras potências de 2 vão caber. Então, a próxima potência de 2 é o 512. Ele cabe. Então, eu coloco ele. O 256 também vai caber. Coloco ele. Tá? Até aqui, se você fizer as contas, vamos lá. 1024, 512... 256. Vamos ver quanto que a gente já chegou. Aqui a gente já chegou em 971, 1792, tá? Lembra que a gente quer chegar em 2021. Então, com certeza também vai caber a próxima potência de 2, que é 128. Então, do 128, a gente chegou aqui em 1920. 1920, continuo, também cabe o 64. Então, 1920 somos 64, isso vai dar 1984, beleza? Posso colocar o 32 também, então eu vou somar o 32. Aqui vai dar 6, 11, 2016. Então veja que para eu chegar no 2021 agora, eu tenho que somar exatamente 5, tá? Então, obviamente, não vai caber o 2016, não vai caber o 8, vai caber o 4 e vai caber o 1, certo? Que 4 mais 1 dá 5, então eu não coloco 2. Então, esse número que você está vendo aqui é a representação binária do 2021, tudo bem? E a gente pode contar quantos 1s a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 algarismos 1s e 3 algarismos 0. Tá? Então, 8 menos 3 vai dar 5. Então, a quantidade de 1s que supera os zeros é exatamente 5, seria a alternativa C. Tudo bem? Então, essa é uma forma de resolver. Ela é um pouco mais demorada, mas você vai vendo certinho quais as potências de 2 que cabem no 2021 para você ter essa representação binária. Vou apagar isso aqui agora para te mostrar uma outra forma de você resolver. Então, como é que eu faria, tá? Veja que esse 2021, como eu tinha falado para vocês, ele está muito próximo de 2048, né? Que seria a potência 2 elevado a 11. Então, se eu pegar aqui 2 elevado a 11 e tirar um número para chegar em 2021, no caso eu teria que tirar 27, eu chegaria exatamente no 2021, ok? Como é que seria o 2 elevado a 11 na representação binária? Seria 1 seguido de 12 zeros, tá? Um monte de zero aqui. Essa seria a representação binária do 2 elevado a 11, tá? Então, aqui a gente tem 11 zeros. Beleza? Se eu fizer 2 elevado a 11 menos 1, o que acontece? Esse 1 que estava aqui vai sumir, e aí eu vou ter um monte de 1 que vai fazer essa representação decimal. Então, eu vou ter aqui agora 11
uns. Vou colocar entre aspas aqui, tá? Esse é o número na representação decimal. Por que que isso é útil? Porque agora, se eu tenho aqui esse cara e eu quero chegar no 2021, se eu pegar ele e subtrair 26, então o resultado vai ser 2021, que é o que eu queria, tudo bem? Então só vou descobrir quanto que é 2026 na representação binária. Então vamos fazer isso, ó, 26 na representação binária, pensando daquele método que a gente fez. Vou colocar aqui, ó, 2 à quarta, 2 à terceira, 2 ao quadrado, 2 à primeira, 2 elevado a zero. Então, 2 à quarta é 16. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4. 2 à primeira é 2 e esse cara é 1. Então, quando a gente fizer aqui, eu tenho que somar esses números para dar 26, né? Que é mais fácil do que chegar em 2021. Então, cabe 16 no 26? Cabe uma vez. E aí, vai faltar 10. Esse 10 eu completo com 8 e com 2, e o resto eu ponho 0. Então, a representação do número 26 em binário é isso daqui, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar esse número e subtrair esse, para a gente chegar no 2021. Então, vamos lá. Eu vou colocar 11 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí eu coloco o outro número, que é o 26, e eu vou fazer essa subtração. Então, essa subtração, até aqui não acontece nada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números uns. 1 menos 1 é 0, 1 menos 1 é 0, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 0 dá 1. E aí a gente chega que esse número aqui de baixo é o 2021 na representação decimal, que é o que a gente tinha chegado naquela outra maneira, tá? Então foi só uma segunda resolução para vocês verem que é possível trabalhar com esses números, mesmo sendo em outra base, de uma forma parecida com o decimal, beleza? Então, uma outra forma de você resolver esse exercício. E essa foi a resolução do segundo dia da prova da Unesp. Lembrando que qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, por esse vídeo é isso. Beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.